eu tô aqui com o pessoal do escritório aqui no carro, a gente tá voltando de uma visita. Quem segue a gente aí no Snapchat viu que a gente foi fazer umas fotos no workshop de fotografia com a equipe. Não deu muito certo, era pra gente ter tirado mais fotos, mas a gente volta. Mas eu vim aqui te falar sobre uma outra coisa. A gente teve uma ideia de trazer alguns conhecimentos do nosso dia a dia, que são algumas vezes empíricos, que a gente às vezes não leva adiante. E o Dante tá logo aqui. O Dante é ele que faz a edição dos vídeos junto com o Pedro. Agora o Pedro também entrou na equipe, mas o Dante que fazia os vídeos até os 100 e pouquinho. E ele é o cara da pós-edição. E ele decidiu ensinar vocês como que faz uma iluminação divina. Sabe essa luz que tá entrando aqui? Essa luz, ó, puff, que tá estourando? Como que faz isso num render? Então chegando lá no escritório, ele vai gravar a tela e vai ensinar como é que faz isso pra vocês. Beleza? Tomara que vocês gostem. Tchau, tchau. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Dante, eu sou um dos estagiários aqui do escritório Bora Arquitetos e hoje eu vou ensinar vocês como fazer luzes divinas no Photoshop. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer luzes divinas, que nada mais são do que um nome carinhoso para esses raios de luzes que vocês podem ver aqui na imagem. Então, isso é uma das coisas que, por mais que você saiba mexer bem no V-Ray ou qualquer outro renderizador, esse tipo de coisa ele não vai aparecer. Então o Photoshop ele serve justamente para isso, para acrescentar essas coisas que o render sozinho ele não conseguiria. Então muitas vezes você tem um projeto que ele precisa desse clima mais mágico, por exemplo, aqui nessa imagem vocês podem ver que ele é um projeto infantil, certo? E que o render, ele cru, ele tá um pouco meio que formal demais, meio duro e tal, e para um projeto infantil a gente queria colocar um clima um pouco mais mágico, um pouco mais lúdico, e o Photoshop nos possibilita isso. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que reparar nesses raios de luzes é a variação de dimensão que eles têm. Tá vendo que essa linha aqui ela é muito mais fina do que essa daqui, assim como essa daqui é muito mais grossa do que essa. E você também percebe uma diferença de opacidade nesses raios de luzes. Então ele começa com uma certa luminosidade, ele vai meio que desaparecendo quanto mais ele se afasta da fonte de luz, certo? Primeiramente, qual é a ferramenta que a gente usa? É o brush, ou o pincel, se você estiver usando o Photoshop em português. E o que o pincel faz? Ele basicamente, se você apertar B, você vai ter... B é o atalho, né, para o pincel, para o brush. Ele vai aparecer essa bolinha. Essa bolinha, quando você clica e arrasta, ela vai criar esse desenho aqui, que é de acordo com essa cor aqui que você escolher. Só que vocês percebem que se eu tentar fazer raios de luz só com o brush, vai aparecer meio... Não meio, né? Muito artificial, bem mal feito e tal. E por mais que você use o Shift para fazer uma linha reta, ainda assim ela não fica natural. E como é que a gente vai fazer ele ficar... aleatório desse jeito, bem feito, entrando nas configurações dentro dos brushes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vamos vir aqui para nossa cena crua, vai ser escolher a cor do nosso brush. Você vai vir aqui, você vai clicar, e geralmente para raios de luzes a gente usa variações entre branco e amarelo. E não amarelo demais, porque depois ele vai dar um problema na opacidade, fica meio artificial também. E o branco bem puro, assim, também não é muito natural. Então a gente costuma usar um beijinho, esse tom mais... um beijinho bem claro. Eu vou usar esse daqui agora. Então, vamos criar uma nova layer para adicionar a nossa luz. E como é que a gente vai fazer para conseguir aquela aleatoriedade que a gente estava vendo antes? Nós vamos entrar nas configurações dos brushes. Como é que a gente faz isso? Vai vir aqui em Window ou Janelas, se você estiver usando Photoshop em português. Vamos vir aqui em Brushes ou Pincel. E aí vai aparecer esse quadro aqui de opções. O que nós vamos mexer neles? Primeiro vai ser nesse Shape Dynamics e depois vai ser nesse Scattering. No Shape Dynamics, o que ele faz? Ele vai possibilitar você ou pegar o formato que você quer da sua brush, como vocês podem ver se vocês clicarem com o botão direito, um brush ele pode ter vários formatos diferentes, inclusive você pode carregar diferentes formatos também para conseguir usar no seu pincel. Só que não existe só a opção de ou você carimba uma vez ou você arrasta e cria um borrão.
você também pode arrastar e criar vários carimbos nesse caminho que você fez. Então, como é que a gente vai fazer isso? Através desse Shape Dynamics, nesse Size Jitter, se você mover ele até o 100%, você vai ver que ele começa a espaçar esses formatos do brush que a gente tem. Então, se o meu era bolinha, ele vai ficar várias bolinhas. E aqui no Scattering, quando você clica, ele vai te dar a opção de separar essas bolinhas e vai criar essa aleatoriedade que a gente precisava. Como vocês podem ver, é uma coisa muito bonita e é muito cinematográfica e fica muito natural essa aleatoriedade também. E é exatamente isso que a gente precisa. Então, colocar o Scattering aqui no máximo. E esse count aqui, ele vai ser a sua variação de quantidade de bolinhas que você vai ter. 1 e 2 é meio que o suficiente. Se você coloca mais do que isso, começa a surgir bolinhas demais. Dependendo do que você for fazer, é o que você precisa, né? Mas pra hoje a gente vai usar só 1. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar uma nova layer. Vou começar a desenhar, clicar B, que é o nosso atalho. E se vocês separarem, se você clica e arrasta, começa a surgir várias bolinhas, ao invés daquele traço uniforme antes, como a gente tinha visto. E tudo isso graças a essa nova configuração que a gente jogou para esse brush. Então, basicamente o que a gente vai fazer vai ser encher essa região aqui, onde vão acontecer os raios de luz, com bolinhas. Geralmente a gente coloca a maior quantidade de bolinhas aqui onde é a fonte de luz, e menos bolinhas aqui onde meio que as luzes acabam. Então vamos lá. Se você achar que tá vindo bolinhas demais, porque você tá clicando, você pode só clicar sozinho, que aí vai começar a surgir as bolinhas, e você vai ter mais controle do que clicando e arrastando, que talvez surja mais do que você precisa. Então, bom, essas são as minhas bolinhas. Para vocês verem melhor, eu vou clicar aqui, criar uma layer sólida. Pronto. Esses são os nossos flocos de luzes, certo? E eu acho que tem pouca bolinha ainda. Calma. Pronto. E só que, apesar da gente já ter toda a aleatoriedade que a gente precisava, a gente quer também que essas bolinhas, na verdade, virem riscos. E esses riscos, eles não podem ser artificiais como os que a gente tinha feito lá no outro desenho, né? Clicando e arrastando e tal. A gente precisa que eles vão desaparecendo aos poucos. E como é que a gente consegue isso? De duas formas. Que a gente vai conseguir aqui em Filter e Blur. Nós temos dois tipos de Blur que eles dão esse efeito linear para as coisas, que é o Motion Blur e o Radial Blur. Primeiro, o que o Motion Blur faz? Já veio aqui um spoiler, né? O Motion Blur ele é usado por vários escritórios para dar aquele movimento para calunga e basicamente ele vai borrar o seu objeto em um sentido só. Então aqui você escolhe o quanto que ele vai borrar e aqui o sentido que ele vai borrar. Aqui a gente precisa, no caso, que a luz venha daqui e vá para cá. Então a gente vai deixar mais ou menos esse ângulo daqui assim. E vai colocar um borrão bem forte, porque a gente quer linhas mesmo, né, de luz e tal. Então acho que isso daqui ficou bom já. Clico OK. E se vocês forem ver, a gente já tem as nossas luzes divinas. A outra maneira de se fazer seria... Vou voltar aqui as bolinhas. Usando essa outra ferramenta aqui, que é o Radial Blur. O que o Radial Blur faz? Ele vai pegar um ponto central e vai daqui irradiar todos os outros... É como se fosse um Motion Blur para todos os lados. Fica um efeito bem explosivo. Então a gente vai pegar esse centro, colocar na nossa fonte de luz, colocar o amount para 100% e dar OK. Ele dá esse efeito bem mais explosivo. Isso geralmente a gente usa quando temos uma fonte de luz bem pontual, assim, que está meio que no centro da imagem e tal. Como vocês podem ver, se eu coloco aqui, ele fica um pouco meio que artificial. A não ser que você coloque o sol bem aqui, né, por trás dessa imagem, talvez ficasse bom. Mas aqui na nossa imagem não ficou muito bom, não. Eu particularmente ainda prefiro ele na forma de Motion Blur. E aí o que acontece? Deixa eu desenhar de novo aqui.
apesar da gente já ter conseguido os nossos raios de luzes e tudo, ainda tem um problema, um pequeno problema. Que é o seguinte, essas luzes ainda estão um pouco meio que duras demais. A gente precisa acrescentar um pouco de transparência, porque afinal de contas ela é luz mesmo que está passando e não um traço branco meio transparente. E brincar só com a transparência às vezes não é o suficiente, ele só vai ficando meio que desaparecendo um pouco. Mas tem uns efeitos mais legais que dá pra fazer usando os Blend Modes, que são essas paradas daqui. Blend Modes basicamente são tipos alternativos de transparência. Então, por exemplo, o Multiply ele vai sumir com todos os brancos da sua imagem, assim como, por exemplo, o Screen vai surgir com todos os pretos da sua imagem. E aí você vai experimentando qual você gosta mais. Para esse tipo de efeito aqui, eu costumo usar ou Soft Light ou Overlay. O Soft Light ele vai dar uma transparência maior para o seu raio de luz, e o Overlay ele não só vai dar transparência, como ele vai jogar um pouco de luminosidade por onde ele passar. Porque, se vocês lembram, a gente pintou o nosso raio de luz com um tom meio amarelado, e ele vai jogar esse amarelo por toda a parte que esses raios de luzes passarem. E então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para contato@boranova.com.br. E se houver demanda, a gente talvez possa continuar com essa série aí de tutoriais em softwares, não só em Photoshop, mas também nos outros softwares que a gente usa lá no escritório. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.